Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. O grande objetivo desses nossos encontros é mostrar um pouco para vocês aí os segredos, algumas dicas importantes sobre ar central. Então, se esse assunto é bem legal aí para você, aproveita, dá aquela força, dá aquela curtida aí no canal, compartilha aí com seus amigos e não deixa de participar comentando aí com a gente. Hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos falando aí então o início de tudo, né? A gente está começando aí esse bate-papo, perguntando aí para você o que é ar central. Será que você realmente sabe o que é ar central? Tá? Então vamos começar. Sejam muito bem-vindos. Vem comigo. Dando continuidade então ao nosso bate-papo, essa é a pergunta que vai girar aí o nosso tema, o nosso canal e tudo que a gente vai trazer aqui de conteúdo. O que é então o ar central, né? O ar central, na verdade, é uma palavra popular que todo mundo acha que tudo que é grandão, tudo que é aquele ar-condicionado grande, barulhento, ou que fica escondido no forro, ou que fica dentro de uma casa de máquinas, é um ar central. Não deixa de ser uma verdade. Só que não é assim que se chama. Eles têm vários nomes. Mas vamos do começo, vamos simplificar. Eu já falei um pouquinho disso no vídeo anterior, mas para a gente conseguir dar continuidade aí nesse conteúdo, eu vou falar mais um pouquinho então para vocês, tá? Então, ar central, popularmente chamado ar central, é todo e qualquer equipamento que de forma centralizada consegue climatizar 2 ou mais ambientes. Climatizou 2, ele é um único aparelho que climatiza 2 ambientes, então você já consegue chamar de ar central. Não confunda com o bi-split. Bi-split é um split, não é um ar central, tá? Ele é um equipamento split, dividido, mas não é um central. Se for um tipo split, mas com a unidade interna evaporadora dotada, do qual você refrigera 2 ambientes, aí sim a gente pode chamar de ar-condicionado central, e que a gente costuma chamar também como mini central, um caso desse, porque ele é um aparelho menorzinho, né? Mas a forma certa é a gente conhecer a fundo esse equipamento, então chamar ele realmente pelo nome, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí quais os tipos de sistemas que existem. Mas sistemas, Glaucio, como é que é isso? Pois é, para você se referir ao ar-condicionado central, você tem que dar nome. Então existem 2 tipos de sistema basicamente. Deixa eu melhorar aqui. A gente tem 2 tipos de sistema, que é o sistema de expansão direta e o sistema de expansão indireta. Caramba, tá complicando a situação, né? Bem, primeiro eu tenho que complicar um pouco para depois facilitar. Então vamos falar de forma separada o que é o sistema de expansão direta e o sistema de expansão indireta. Vem comigo, hein? O sistema de expansão direta, ele é composto por diversos aparelhos que está muito na nossa realidade, na realidade da grande parte dos profissionais de mercado. Então a gente tem o ACJ, que é o famoso ar-condicionado de janela, né? Aquele aparelhinho que é muito comum de forma residencial ou em pequenos escritórios. Mais fácil, mais simples, você compra na loja, você mesmo coloca no lugar. Existem os sistemas split, que é o tradicional ou inverter, não importa, todo ele sistema split, o high-wall, o piso-teto, até o próprio dotado, são sistemas de expansão direta, cassete também. O multi-split, exatamente o multi, aquele que você consegue até 5 unidades internas, uma unidade externa para até 5 unidades internas. Os sistemas package, que são conhecidos como os splitões, self-contained de ar incorporado, remoto, a água, são vários tipos de self-contained, rooftop split, olha, tem um monte aí, tá? Os sistemas VRF e VRV, é isso mesmo, a classificação do VRF e do VRV, ele está enquadrado no sistema de expansão direta, beleza? Então vamos mais adiante um pouquinho e agora a gente vai falar sobre o sistema de expansão indireta. E quem é que está encaixado? Aí sim, são os sistemas chiller e os acessórios que compõem esse sistema, que são os fan coils, beleza?
Então a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais, agora vai ficar um pouquinho mais técnico, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível, que o objetivo não é ser técnico demais, é tentar dar conhecimento, é você olhar o aparelho e saber o nome dele, e parar de chamar de ar central. Tá? Ar central, de uma forma geral, é você ter uma noção do que é, mas o ideal para a gente que é técnico, ou para você que vai contratar uma empresa ou um profissional, você falar o nome certo, né? Ou você quer um split, ou você quer um self-contained, ou você quer um splitão, ou você quer um chiller. Então é você falar da forma certa e não, eu quero botar um ar central lá na minha empresa. Né? Então a gente vai passar um pouquinho essa fase aí para você compreender então que sistema é o que e qual é o melhor para cada ambiente. A gente vai falar sobre isso também ao longo da sequência de vídeos aqui no canal. Então, dando a gente para começar, como se diz, para começar tem que começar do começo, né? Vou ajeitar aqui um pouquinho a câmera, beleza, eu acho que aqui já dá para enxergar tudo, dá sim, pronto. Então vamos lá, a gente começa aí pelo ciclo de refrigeração. O mouse está aqui já para ajudar mesmo. Vamos lá, o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, o mais tradicional, onde tudo começou, ele é composto basicamente por 4 elementos, tá? Então estão aqui os 4 elementos, olha, o compressor, o evaporador, o dispositivo de expansão e o condensador, tá? Então da forma mais básica, mais simples, assim é composto o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. E tudo começou por aí. Indo mais adiante um pouquinho, a gente vai ver agora o sistema de expansão direta propriamente dito. Reparou que é a mesma coisa? Vamos lá, ó. 4 componentes básicos: compressor, evaporador, dispositivo de expansão e condensador. Gente, então se a gente está falando, repara só, eu estou falando do aparelho de janela, eu estou falando do split, seja o tradicional ou seja o inverter, eu estou falando do multi-split, estou falando do splitão, do self, do rooftop, e estou falando do VRF, é isso mesmo. Tudo isso é composto desta forma básica. Claro que, à medida que o aparelho vai ganhando sofisticação, que ele vai ganhando capacidade, além desses 4 elementos, existem diversos outros elementos acessórios que geram proteção, que geram eficiência e faz com que o seu sistema se torne um pouco mais sofisticado. Mas na forma básica, essa é a maneira de você compreender o ciclo de refrigeração por expansão direta, tá? Então agora eu vou passar para vocês, a gente vai seguir mais um pouquinho para entender também como que é o ciclo de refrigeração no sistema de expansão indireta. Então vamos seguir. Bem, olha aqui que tem uma pequena diferença. A gente continua tendo aqui na expansão indireta os 4 componentes básicos. Repara, ó, compressor, evaporador, dispositivo de expansão e o condensador. Aí você vai falar assim, mas o dispositivo de expansão é igual para todos eles? Não, é igualzinho que eu já tinha falado. Quanto menor o aparelho, mais simples o ciclo de refrigeração fica, e quanto maior o aparelho, mais dispositivos compõem esse sistema. Mas no básico estão aqui os 4 componentes. O dispositivo de expansão, por exemplo, pode ser um capilar para um aparelho de janela, uma coisa bem simples. A expansão pode ser feita pelo capilar. Mas no sistema chiller você usa válvula de expansão eletrônica, que é muito mais sofisticado, muito mais preciso e te dá uma eficiência muito maior. Então a capacidade de refrigeração é maior, você começa a buscar um pouco mais além da refrigeração, você busca eficiência, economia de energia, uma série de outros aspectos que com o aparelho de janela às vezes não é tão importante, tá? Mas no básico, se você reparar, o ciclo é bem similar. Agora aqui tem uma diferença. A diferença básica, ela está aqui. Vou voltar um pouquinho. Se você reparar, aqui do lado do evaporador, que é a unidade interna que fica dentro do seu ambiente, no sistema de expansão direta, então vamos comparar aqui, vamos simplificar como um split tradicionalmente, tá? Um split high wall, né? Aquele que fica
lá no alto da parede. Então, esse split, a unidade evaporadora fica lá dentro do quarto, da sala, do escritório, e a unidade condensadora fica lá do lado de fora. Pode ser aquele barrilzinho, pode ser o quadradinho, não tem problema nenhum. Normalmente nas unidades split, o compressor fica próximo, fica dentro do mesmo gabinete que o condensador. E também, dependendo do split, esse dispositivo de expansão também está lá dentro do condensador. Fica lá dentro, fica tudo dentro da mesma caixinha, da mesma unidade, lá do lado de fora. E do lado de dentro você tem somente a unidade evaporadora. Claro, tem lá um motor ventilador, tem a placa eletrônica, tem uma série de coisas. A gente está falando aqui do básico, não vamos complicar nada por enquanto. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o evaporador está diretamente no seu ambiente e lá o ventilador que fica aqui dentro da unidade evaporadora, fica aqui. Esse ventilador força o ar passar por essa serpentina e esse ar já diretamente no seu ambiente faz a troca de calor, que é o que gera climatização. Beleza? Eu acho que até aí deu para ter uma boa noção. Agora vamos reparar no sistema de expansão indireta a sutil diferença. A unidade evaporadora aqui desse lado já não está mais dizendo ar interno. Olha aqui, ó, ar interno e aqui água gelada. Pois é, gente, porque no sistema de expansão indireta, o fluido refrigerante, está aqui, ó, gás refrigerante, ele faz o processo de refrigeração, mas não é esta unidade evaporadora aqui que está diretamente no ambiente. O que ocorre é que aqui a água faz a troca de calor com essa unidade evaporadora e essa água, após ser resfriada, ela vai para um outro equipamento secundário que chama-se fan coil, e esse fan coil sim faz o papel de refrigerar o ambiente. Por isso o nome expansão indireta, porque aqui nós estamos utilizando dois fluidos refrigerantes. Um fluido refrigerante para o sistema de refrigeração, ou seja, no seu equipamento, o chiller ele tem lá o sistema de refrigeração, o fluido refrigerante, a unidade evaporadora e a condensadora, só que não é o chiller que resfria diretamente o seu ambiente, ele resfria a água. E a água que passa por esse equipamento chiller é que a água fica gelada e vai para dentro do seu ambiente, passa por uma unidade de tratamento de ar que chama-se fan coil, e aí sim a água passando por essa unidade de tratamento faz o resfriamento do ar interior. E é assim que é a grande diferença aí então dos sistemas de expansão direta para o sistema de expansão indireta, tá? Bem, vamos seguir aqui mais um pouquinho, porque aqui tem um exemplo legal. Deixa eu melhorar aqui a câmera, pronto. Vou buscar a câmera aqui um pouquinho mais para cá. Esse aqui é o sistema de expansão direta, tá? E nesse sistema de expansão direta é o tradicional, com condensação a ar, ou seja, a unidade condensadora fica do lado de fora e o próprio ar do meio ambiente, o ar externo, é que faz o resfriamento do fluido refrigerante. Então o sistema, a gente muda um pouquinho aqui o desenho, a composição, mas o ciclo de refrigeração permanece o mesmo, tá? Então a gente tem aqui, ó, o desenho da unidade evaporadora, claro que o desenho não é assim, é um desenho simbólico, esquemático, né? E aqui a unidade condensadora. Então agora a gente vai, agora vamos perceber aqui, ó, ar interno, porque esse daqui é o quarto que está sendo refrigerado, tá? Está sendo resfriado, né? Climatizado. E o ar aqui na unidade evaporadora, o mouse não está querendo me ajudar muito, opa, apareceu de novo. Então o evaporador aqui está dentro do ambiente e ele tem um ventilador aqui dentro, forçando o ar para dentro do ambiente, e ele faz essa troca, né? Ele insufla o ar para o ambiente a 13 graus aproximadamente, no split até um pouquinho menos, pode chegar a 11, 10 graus, e ele faz essa troca com o ambiente e o ar, depois do ambiente climatizado, começa a retornar aqui talvez a 24 graus, 22 graus, pode a um delta T aí de aproximadamente 10 graus, tá? Então esse daqui é o ciclo de refrigeração no ambiente interno. Bem, o fluido refrigerante que recebe esse calor
que está sendo retirado do ambiente, ele precisa ser resfriado. E ele vai lá para a unidade condensadora, né, do qual aqui quem faz esse processo de mudança de estado, de retenção desse calor e rejeição desse calor, quem faz é a unidade condensadora. Então ele vem aqui para a unidade condensadora, do qual ele rejeita esse calor para o ar externo, para o meio ambiente. Tá? E dessa forma o ciclo de refrigeração funciona na expansão direta com condensação a ar, ou seja, o condensador faz essa troca com o ar externo, beleza? Então vamos seguir aqui mais um pouquinho e vamos agora o mesmo sistema de expansão direta, é o mesmo sistema, só que agora, em vez da gente ter a condensação através do ar, a gente vai ter essa condensação através da água. Isso acontece com sistemas um pouquinho maiores, ainda de expansão direta, mas um pouquinho maiores. Quando a gente trabalha, por exemplo, o sistema self. Tá? O self, a água, ele funciona dessa forma. Você tem o ciclo de refrigeração, mas ao invés de você ter uma unidade condensadora, seja ela incorporada ou remota, que rejeita esse calor para o ar externo, não. Ele vai rejeitar esse calor através de um circuito de água. E a água vai pegar esse calor, vai levar até uma unidade que chama-se torre de resfriamento, e essa torre vai ter a função de rejeitar esse calor para o meio ambiente. E o fluido que faz esse intercâmbio é a água, do qual a gente costuma chamar que é a água de condensação. Tá? Então esse é um sistema de condensação à água. Se você reparar aqui, ó, o sistema evaporador é o mesmo do anterior, está aqui o ambiente interno, então o self fica dentro da casa de máquina, dentro do ambiente, ou colado, né? Fica geminado ao ambiente, para poder refrigerar aquele ambiente. O fluido refrigerante faz a troca de calor e precisa ser rejeitado esse calor através da unidade condensadora, que nesse caso é uma unidade que está dentro do próprio gabinete, e existem alguns tipos de unidades condensadoras. Depois, mais à frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E esse calor ele vai ser rejeitado através da água que vai passar por ele, e não mais o ar. Então a água vai ser bombeada para essa unidade condensadora e vai ser levada até a torre. E na torre, a torre tem a função de pegar esse calor que está ali, através desse fluido, a água ali sendo rejeitado, e ele vai rejeitar esse calor para o meio ambiente. A torre vai resfriar essa água e voltar para o ciclo novamente. Então o trabalho da torre é pegar essa água, levar essa água até a unidade condensadora de forma mais fria. Então a temperatura aqui de referência está aqui, ó, 29 graus. É uma temperatura média, ela pode variar um pouquinho, 28, 27 talvez, tá? Mas nessa faixa aí a média é 29. Ela vai até a unidade condensadora, volta para cá. Ela vai até a unidade condensadora 29 e ela sai da unidade condensadora aproximadamente com 35 graus. Então há esse ΔT de temperatura, esse 35 vai até a torre e a torre faz a evaporação dessa água, e através dessa evaporação há a rejeição do calor. E ela volta novamente para a bacia da torre, que volta novamente ao sistema a 29 graus. E assim funciona o ciclo de refrigeração por condensação à água. Isso tudo é sistema de expansão direta. Então você vê como é que tem vários sistemas dentro do sistema de expansão direta. Tá? Seguindo aqui mais um pouquinho, então, agora a gente vai falar do sistema de expansão indireta. Então, de quem que a gente está falando? A gente viu no começo do vídeo do chiller e do fan coil. Tá? Então, aqui a expansão é indireta, ou seja, a gente tem também dois fluidos para trabalhar. Pô, Glaucio, mas lá a gente também tinha dois fluidos, não tinha? Sim, sendo que a unidade evaporadora ela estava refrigerando diretamente ao ambiente. Então, ele ainda é um sistema de expansão direta. Aqui ele é indireta. Por quê? Porque o fluido refrigerante, a unidade evaporadora, ela não está dentro do ambiente. Ela passa a ser secundária. Tá? Então ela faz a refrigeração dentro do sistema chiller, mas ele refrigera a água, que é um fluido intermediário. E a água, sim, vai até o ambiente e faz
a refrigeração através de uma unidade de tratamento de ar que a gente comumente conhece como fan coil, e esse fan coil, sim, faz a climatização do ambiente. Então o ciclo ele muda um pouquinho. Olha. A gente estava acostumado a ver que a unidade evaporadora estava dentro do ambiente, agora não está mais, ela está dentro de uma casa de máquina, aqui ó, evaporadora e condensadora, essa daqui é a unidade chiller, tá? Que tem a condensação a ar, ou seja, esse chiller aqui, essa unidade chiller, o condensador, ele tem um ventilador que rejeita esse ar para o meio ambiente, ele está numa cobertura, por exemplo, ou ele está numa área externa do qual ele precisa rejeitar esse calor para o meio ambiente. E a evaporadora está ali também. Então ele é como se fosse um grande aparelho de janela, tá? Como se fosse grandão, um aparelho de janela bem grandão, mal comparando, tá? E aí a água passa por essa unidade evaporadora do chiller numa temperatura, a princípio, inicialmente normal, temperatura ambiente, vai até essa unidade evaporadora e resfria. O objetivo é ela chegar a 7 graus. Alguns casos pode chegar a 5 graus, em alguns casos até menos, são sistemas bem mais complexos. Mas aqui com a condição mais tradicional, né, a gente tem a ida da água até a unidade de tratamento fan coil com 7 graus. Desculpe, vamos voltar para cá, 7 graus. E aí ela vai para uma serpentina. Essa serpentina é exatamente a unidade de tratamento, que eu chamei de fan coil. Tá? Essa água vem aqui a 7 graus, depois que ela troca calor com o ambiente, faz a climatização do ambiente, ela volta a 12,5 graus ou 12 graus aproximadamente. É um ΔT de aproximadamente 5 a 5,5 graus Celsius. Tá? E aí sim, essa serpentina, essa unidade de tratamento, o famoso fan coil, faz aí o papel da unidade evaporadora comparando com o split. Ela está lá dentro do ambiente, tá? Pode estar dentro de uma casa de máquina também, pode ser uma unidade parecida até com o split, a unidade, mas ela é uma unidade hidrônica que a gente chama, né? Um fan collet ou um fan coil, e aí sim essa unidade faz a climatização do ambiente. Então dessa forma a gente tem aí a expansão indireta com condensação a ar, porque aqui fora ele é rejeitado esse calor diretamente no ar. Já acabou? Não, ainda não acabou, ainda tem mais uma aí, gente, ainda tem mais uma que é a mesma expansão indireta, porém com condensação a água. O negócio está ficando comprido, está ficando complexo, mas é assim mesmo que funciona. Então vamos lá que a gente vai ver aqui. Todo o sistema inicial é o mesmo, ou seja, você tem o chiller aqui, a unidade evaporadora e condensadora, aqui é o chiller, só que aqui o chiller ele produz a água gelada, a água vem, passa pela evaporadora, vai para o fan coil a 7 graus, faz a troca de calor e volta a 12 graus, e aqui o fan coil está dentro do ambiente, pode ser um, pode ser vários, tá? E faz aqui a troca, então o ar vai a 13, volta a 23 graus, está aqui o ambiente, está bem tranquilo, né? Só que aqui na hora de rejeitar o calor, o chiller, voltando aqui para o chiller, na hora de rejeitar o calor, ele não tem um ventilador que vai rejeitar para o meio ambiente. Não, esse chiller aqui ele é diferente, ele fica dentro do ambiente, ele pode ficar num ambiente completamente fechado. Porque na hora de rejeitar esse calor, a gente faz com que um outro sistema de água separado desse daqui, esse daqui, ó, esse que está aqui, no vídeo, na edição, eu vou colocar uma indicação aqui melhor, tá? Essa água daqui que a gente chama de água gelada é um circuito. E esse outro circuito de água aqui é a água de condensação, é completamente separado porque o objetivo dessa água é resfriar a unidade condensadora do chiller. E para resfriar, como é que a gente faz? A gente usa uma torre de resfriamento, exatamente. E a temperatura de condensação é a mesma do sistema de expansão direta. Então você tem a água vindo a 29 graus, 29,5, 28,5, por aí assim, e ela é rejeitada com calor aí aproximadamente a 35 graus, do qual vai para essa torre e essa torre evapora essa água, fazendo o processo de troca de calor, de resfriamento da água, e esse processo de condensação funciona dessa forma. Então é isso aí, galera. Estou dando uma pausa porque essa parte é mais técnica, é mais chatinha, tá? Mas é dessa forma que a gente começa a entender aí então o que é o ar central. Que o ar central, na verdade, voltando aqui, ó, o ar central ele é formado assim
por sistemas de expansão direta ou sistemas de expansão indireta. E em cada sistema desse você tem vários equipamentos. No sistema então de expansão direta, olha quantos equipamentos tem aqui que fazem parte desse tipo de sistema. É o aparelho de janela, é o split, todos eles, é o multi-split, é a linha package, a linha splitão, split top, self-contained, seja ar incorporado, seja remoto, seja água, rooftop, split top, VRV, VRF, todos esses equipamentos compõem o sistema de expansão direta. E o sistema de expansão indireta é composto basicamente pelas unidades de resfriamento de água, que são conhecidas como chiller. Em sistemas maiores também são conhecidos como centrífugas, pelo tipo de compressor que utiliza, e as unidades secundárias acessórias, que são os fan coils, que é um sistema que funciona em conjunto. Dessa forma, eu tentei mostrar aí para vocês a diferença um pouquinho do sistema de expansão direta para o indireta, e assim a gente vai começar a aprender a não mais chamar esses equipamentos grandes de ar central, e sim começar a denominar por nomes, pela nomenclatura técnica correta. Então a gente vai chamar ou de splitão, ou de chiller, ou de self, ou de multi-split, e esse é o grande objetivo, tá? Então se você gostou aí do vídeo, peço que você dê aquele like bacana, compartilhe, deixa aí seu comentário, fala pra gente o que você está achando dos vídeos. Se você quer alguma informação, tem alguma dúvida, escreve aí pra gente que a gente vai responder aí dentro do possível todo mundo que tiver esse tipo de dúvida. E eu espero que você goste, traga suas opiniões, traga suas sugestões, e a gente vai continuar aí desvendando um pouquinho o que é o ar central. Forte abraço e até o próximo vídeo.